Cara, você acredita que perguntaram por que eu sou tão agressivo nos meus vídeos no YouTube, que parece que eu tô pagando sapo? Você pira? Sério mesmo? Sério, não, mas é porque eu expliquei, cara, é a pegada do meu canal, né? Então o nome vem, Instinto Imobiliário, então é a pegada. E hoje eu tô aqui pra falar por que o canal chama Instinto Imobiliário. Não, sério, cara, essa vinheta quando eu ouço assim dá uma motivada, bicho, dá uma motivada, assim, dá uma energia top. É legal, né? É. Então, algumas pessoas me perguntam por que o canal chama Instinto Imobiliário, ou por que eu tenho essa pegada mais agressiva, às vezes em alguns vídeos, pegada mais... parece que tá pagando sapo, né? Mas na verdade não é a ideia que eu tô pagando sapo, é porque é o seguinte, por que Instinto Imobiliário? O instinto vem de uma teoria minha, que eu acredito que para você dominar alguma coisa, para você dominar uma habilidade, para que você seja muito bom naquilo, que você tenha maestria, para que você tenha melhor produtividade e performance, ela tem que se tornar como se fosse um instinto, uma habilidade automática. Sabe por quê? Muitas vezes eu vejo assim, as pessoas vão lá e estudam PNL. Você não sabe o que é PNL? Programação Neurolinguística. O que é programação neurolinguística? É uma ciência que estuda a mente para você programar ela e reprogramar, no caso, né, que a gente na verdade já sofre algumas programações, para reprogramar ela ou programar da forma que você quer, né, para ela trabalhar ao seu favor. E aí eu vejo algumas pessoas que vão lá, estudam PNL e ficam meio robóticas, sabe? Porque a PNL ela tem uma máxima que ela fala que você pode ser tudo, né? Que você pode copiar as outras pessoas, né? Copiar as habilidades técnicas. Então assim, acredito até certo ponto, não sei se são todas as pessoas que trabalham com PNL falam isso, mas existe uma teoria dentro da PNL que você pode copiar comportamentos, copiar qualquer pessoa. Então assim, eu acredito que você pode copiar algumas habilidades, pode copiar, modelar, que a gente chama, né, o comportamento de pessoas de sucesso e usar isso a seu favor. Só que até certo ponto, eu também acredito numa outra teoria que fala que a gente já tem algumas predisposições, a gente já tem algumas habilidades que já são mais fixas, né? Então eu acredito que tem algumas coisas na nossa personalidade, algumas coisas que estão inseridas dentro de nós que não tem como ser mudadas, ou que vai demorar muito tempo para você mudar aquilo ou se adaptar, né? Vamos supor, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma disposição para esportes, né? Eu sempre fui um fracasso em futebol, eu era o cara que ficava depois do reserva, sabe? Depois do reserva, tem um reserva lá, eu era depois, né? Tipo, não tinha mais nenhum reserva, e aí, tipo, eu tava lá do outro lado, falou, tá faltando aqui reserva, vem aqui, pra você jogar, e lógico, né? Eu ficava no gol, né? Tomar bolada na cara, né? Porque era isso, uma bolada na cara, ficou mal, né? Pegou mal. Mas enfim, tomar bolada na cara, né? Então era isso que era a minha função no futebol. Então eu tenho zero disposição, já tentei treinar, já tentei fazer. Então assim, eu nunca seria um Neymar da vida. Ah, mas nunca diga nunca, Marco, tal. Não, é que eu nunca seria. Primeiro que eu não tenho predisposição, segundo que eu não tenho paixão de jogar bola. Então eu não ia desenvolver isso, eu teria que treinar muito, muito, muito. E pra mim superar assim um Neymar da vida, o Neymar tinha que ficar parado uns 10 anos sem treinar, sem fazer nada e olha lá. Mas sim, tem jogadores que se desenvolvem com treino. Mas eu acredito que existe uma certa paixão neles ali para poder, né, fazer aquilo ali, porque tem que ser muito treino. Se você não tiver nenhuma predisposição para aquilo, tem que ser muito treino. Até tem um livro que eu gosto muito, que geralmente eu indico para meus corretores quando a gente entra. A gente até fez um clube do livro, né, que a gente reúne para poder discutir sobre o livro, e a gente fez muito sobre esse livro, que é um livro que chama Vendedor Fora de Série. Esse livro, ele é baseado numa pesquisa, na verdade, um teste que criaram baseado em evidências científicas, que ele diz que você tem pontos fortes, né? Então e lá ele define, se não me engano, são 36 habilidades, que todo mundo tem essas 36 habilidades. Só que você tem níveis dessas 36 habilidades, né? De 0 a 36. Então seria mais ou menos isso. Então você tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E nesse livro, que ele é baseado no outro livro que existe, que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Só que esse é focado em vendas. Então ele te ensina como usar seus pontos fortes para as vendas. Então esse livro é muito legal, então ele é a base hoje, assim, utiliza muito esse livro dentro da minha imobiliária. Porque eu acredito, cara, que você tem que focar naquilo que você já tem uma predisposição, que já é bom. E esse livro defende isso. Porque se você foca num negócio que você tem pouca predisposição, você vai gastar muita energia. E nós não temos tempo, assim, né, ilimitado para poder investir. Então a gente não tem tanto tempo para poder ficar trabalhando uma habilidade que você é muito ruim. Então, fora a frustração que você sente, fora várias coisas que vai ter que passar. Então é mais útil, mais produtivo você já fazer o que você tem predisposição, que geralmente está ligado ao seu propósito, está ligado às coisas que você gosta, né? A sua paixão de fazer. Porque, cara, fazer uma coisa que você não gosta é muito difícil, é muito tenso. Então a chance de dar certo, de ter sucesso, é muito difícil. Até tem um vídeo do Steve Jobs que ele fala sobre isso, né? Que você tem que ter paixão pelo que você faz. Ele fala, inclusive, que você abrir uma empresa pensando em enriquecer, geralmente você não vai dar certo, né? Porque o caminho é muito árduo, o caminho para você chegar no sucesso é muito difícil. Então você precisa realmente ter paixão naquilo, que é aquilo que vai manter sua motivação diária, né?
né, de fazer as coisas e superar os desafios e tal. Claro que a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas, infelizmente, nem todo mundo pode viver aquilo que acredita, né, aquilo que realmente gosta. Mas é um ponto, né, para finalizar. Enfim, nesse livro, então, ele fala sobre descobrir seus pontos fortes, né? Então eu acredito muito nisso, você trabalhar os seus pontos fortes. Então, baseado nessas duas teses que a PNL defende e que esse livro defende, Vendedor Fora de Série ou Descubra Seus Pontos Fortes, que é a base desse estudo científico, eu cheguei na minha teoria, né? Que é o instinto. Por que o instinto? Porque às vezes a pessoa vai lá, faz um curso de PNL e ela começa a aplicar técnicas, ela começa a aplicar fórmulas. Então, assim, eu que já tenho um pouco de experiência, já estudei mais de 15 anos, PNL, coaching, entre outras coisas que tem a ver com a mente, quando eu vejo uma pessoa que está aplicando técnicas de PNL de forma forçada, eu percebo, né? Então eu consigo perceber. Tem um outro fator também que é engraçado, né? Que tem até aquela série que chama Lie to Me. Essa série Lie to Me, por exemplo, né? Ela fala sobre como pegar mentiras, né? Como identificar mentiras. E aí tem um livro que essa série é baseada, que eu não me lembro o nome, até li ele, não vou me lembrar o nome agora. Se lembrar, eu vou colocar aqui no vídeo. E nessa série, ele ensina, né? Como você detectar mentiras. E aí foi feita uma pesquisa que as pessoas, depois que assistiam a série, elas ficavam pior para identificar mentiras e não melhor. Por quê? Ela começava a seguir o padrão ali de seguir mentiras. Só que na verdade a gente já tem alguns instintos naturais, né? Então a gente já identifica isso. Então quando você mente, a pessoa identifica. Só que às vezes ela não tem a conscientização daquilo, mas ela identifica. Por isso que eu falo muito em negociação, não minta em negociação, porque se você mostrar insegurança, inconscientemente o seu cliente vai perceber. E às vezes ele nem percebe conscientemente, mas ele começa a gerar um ranço, né? Ele começa a gerar uma vibração negativa com você. E aí meio que ele gera uma antipatia, aí ele fala, eu não gostei daquele corretor. E aí você perdeu a venda, perdeu o cliente, né? Então é muito mais bonito você falar que não sabe, mas que vai buscar informação, do que você inventar uma informação na hora e vai ter uma variação da sua emoção ali, você vai demonstrar insegurança e simplesmente o seu cliente, ele vai não querer comprar de você, porque inconscientemente ele vai sentir, provavelmente, porque faz parte do nosso instinto. Então eu acredito que nós temos que treinar algo, uma habilidade, desenvolver, até que aquilo se torne um instinto, se torne algo natural, que a gente consiga fazer de forma automática, sem pensar. Porque eu posso te ensinar uma técnica, eu posso te ensinar a ferramenta. Só que você vai usar aquela técnica, vai ficar meio que robótica, sabe? Ela vai ficar muito artificial. E às vezes também você vai ter muita dificuldade de usar aquela técnica, porque vai doer o seu cérebro. Você vai ter que ficar pensando naquilo o tempo inteiro. Então, por exemplo, você vai analisar uma linguagem corporal. Você tem que ficar o tempo inteiro ali, olhando ali, avaliando. E aí logo você perde a sua presença e para de prestar atenção no que você precisa prestar atenção, que é estar conectado com o seu cliente, realmente ouvindo o que ele está te falando ali, as informações, para poder resolver da melhor forma. Então é muito importante que as habilidades vão se tornando instinto. Claro, no começo é mais difícil, vai ter que treinar, tem que ter prática, vai ter que estudar muito, né? Então demora para virar um instinto. Só que com o tempo se torna um instinto. E aí as coisas ficam mais simples, você faz automaticamente, né? Então tem até algumas técnicas, né, de você acionar ali dentro da sua mente alguns gatilhos, né? Então quando você vai negociar, você aciona um gatilho da negociação. Então naquele momento é como se você vestisse uma roupa, como se você vestisse uma máscara e você se torna um negociador, né? Então ali, lógico, existe treinamento, não é fácil, existe uma programação, uma série de fatores que tem que fazer para poder ativar dessa forma. Mas eu utilizo muito esses gatilhos, eu aprendi isso, desenvolvi estudando aí, então eu consigo desenvolver isso. Então quando eu vou negociar, eu não fico pensando, ai meu Deus, eu tenho que estar atento às certas informações do cliente, eu tenho que ficar analisando o olhar dele para ver se ele está mentindo e tal. Eu simplesmente aciono aquele gatilho, me torno ali naquele momento a melhor forma minha de negociador e aí eu consigo sintonizar melhor com o cliente e perceber, né, de forma inconsciente e consciente. Às vezes, no momento eu sinto e aí já vou meio que adaptando, sintonizando automaticamente. Algumas outras coisas eu ainda tenho que ajustar e depois que eu saio da mesa de negociação, eu paro para refletir no que aconteceu. É como se eu puxasse aquela imagem ali e começasse a refletir sobre ela. Aí eu vou prestar atenção, como se fosse um filme mesmo, eu vou prestar atenção no que passou naquela imagem e analisar as informações que o meu cérebro memorizou, porque como o meu cérebro já está mais treinado, ele começa a reparar aquelas situações automáticas. E aí eu começo a prestar atenção nessas situações e aí eu vou analisar como que o meu cliente se comportou, o que que ele falou, qual foi o momento que ele mostrou que estava com interesse no imóvel, qual foi o momento que ele blefou, né? Muitas vezes o cliente blefa com a gente sabe disso. Então eu começo a avaliar ali através das minhas imagens mentais e aí eu tomo uma decisão baseada naquilo. Então é uma forma que eu desenvolvi de negociar melhor, né? De poder estar conectado melhor naquele momento, que eu só foco no presente, foco realmente no cliente quando eu estou negociando. Depois que eu saio da mesa de negociação, do lugar de negociação, eu vou refletir, trazer essas imagens mentais para poder averiguar, né? Para poder
poder analisar cada etapa ali, como que foi que aconteceu, para eu poder decidir também a próxima estratégia, né? Como que eu vou agir, como que eu vou me comportar. Mas naquele momento eu ajo como um instinto. Então por isso que veio o conceito de instinto. E o imobiliário, lógico, né? Porque é instinto imobiliário, porque está focalizado no mercado imobiliário. Então é como você desenvolver um instinto imobiliário, né? Como você se adaptar ao mercado de forma mais instintiva, né? Como você aprender de um nível tão forte, num nível tão bom que você começa a dominar aquele mercado, você começa a entender os processos daquele mercado e assim você vai ter mais resultado, vai crescer mais, vai prosperar e tal. Aí quando veio a palavra instinto, eu lembrei dos predadores, né? Então quando a gente fala do instinto predador, né? Então o predador ele tem essa força, ele é mais agressivo, ele vai lá e caça, né? Ele vai lá e resolve o que ele quer. Se ele tá com fome, ele vai lá e caça e come, né? Então se ele quer pegar aquela caça, ele vai lá e se prepara e ele se organiza, tem uma estratégia para ele poder pegar aquela caça ali. Então ele vai atrás do que ele quer, ele não fica esperando, ele não fica sentado ali esperando passar a caça para ele poder se alimentar, né? Ele simplesmente vai lá e caça. Então esse é o predador. Então por isso que a gente trouxe o tigre, né? Então o tigre ele é o maior predador felino que existe, né? Então eu fui pesquisar, né? E eu gosto muito do tigre, eu gosto muito do jeito dele, né? Que o tigre ele é mais agressivo, assim, ele é mais caçador do que o leão, né? O leão é o rei da selva, a gente sabe disso. Mas o tigre ele é mais caçador, né? Ele tem mais esse instinto predador de ir lá e conquistar, de trazer o resultado. E a minha filosofia de vida, de vendas e de corretagem, ela é muito essa, né? De você buscar seu resultado, de você ir lá e conquistar, de não ficar esperando o seu amigo, o seu gerente, o seu diretor, a sua empresa, o seu cliente. Não espere, vai lá e conquiste aquilo que você quer. Simplesmente você vai lá, coloca uma meta e você vai lá e conquista, né? Então, por isso que o canal aqui tem uma pegada mais agressiva, né? Não é porque eu tô pagando sapo, né? Mas é simplesmente porque eu quero te mostrar que você tem o poder, você que lidera, é você que faz o seu negócio acontecer. Então, eu quero que você se torne um predador do mercado imobiliário. Quero que você olhe ali o que você busca, né? Sua caça, né? No caso, é sua meta pessoal. Quanto você quer ganhar por mês? 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30. Coloca ali sua meta e vai atrás dela. Trabalha, cria estratégia e se organize para conquistar aquela meta, para ir atrás e domar aquela meta para você, né? E realmente ser um predador do mercado imobiliário, né? Ter aquele poder de você ir lá e conquistar as coisas que você quer. Então, para mim, isso é muito mais gratificante do que você esperar pelas pessoas. A minha vida, por várias vezes, isso me deu uma vantagem competitiva, né? Isso me tirou muitas vezes da lama, né? Então, muitas vezes que aconteceu uma coisa ruim, tipo o mercado ficou pior, ou às vezes no lugar que eu tava aconteceu alguma coisa bizarra, assim, que atrapalhou, eu estava na frente, porque eu já estava indo atrás do que eu queria, né? Então, isso me fez me fortalecer, isso me fez conquistar coisas diferentes, me destacar, e eu fui aprender coisas diferentes. Então, por exemplo, dentro do meu mercado aqui em Goiânia, eu fui um dos primeiros a começar a trabalhar no mercado online. Fui um dos primeiros a começar a entender esse mercado, fui um dos primeiros a começar a produzir vídeo, conteúdo. Então, isso foi, no começo, fui muito criticado, né? Como eu falo no vídeo da minha história, que deve estar por aqui, um card, e eu fui muito criticado. Só que depois eu tive uma vantagem competitiva, né? Então, por quê? Porque eu tenho esse conceito dentro de mim, que eu tenho que buscar meu resultado, eu não fico esperando. Eu não esperava plantão, eu não esperava me entregarem lead, eu não esperava contratarem corretor para mim quando era gerente. Eu ia lá e contratava meus corretores, eu treinava, eu ia atrás do meu resultado, se precisasse ir pra rua, eu ia pra rua. Então eu fazia acontecer. Eu tinha minha meta mensal ali e eu focava naquilo, né, para bater a minha meta da forma que eu precisasse focar, né? Então eu criava estratégias e buscando melhoria cada vez mais. Eu tenho essa vontade de melhoria contínua, então no geral eu tô sempre buscando melhorar, ser melhor. Todo ano eu entro pensando em planejar mais, conquistar mais. Então eu tenho uma meta pessoal, já falei aqui em alguns vídeos, que é de crescer todo ano. Então todo ano eu foco em crescer mais. E isso tem acontecido desde que eu me tornei gestor, né? Então nos últimos 5 anos de gestão eu cresci todos os anos, né? Então de alguma forma, né? Financeiramente, mentalmente, profissionalmente, então de várias formas, né? Então eu fui buscar me especializar mesmo. Quando eu assumi a gestão, eu defini ali os pontos que eu tinha que me desenvolver para ser o melhor gestor, né? Eu tinha a visão que eu tinha que ter um diferencial do que meus corretores não tinham, né? Porque o gestor, na minha opinião, ele é um apoio. Para mim, naquela época, eu defini que eu tinha que ser melhor em negociação e em marketing, né? Então, por quê? Negociação porque geralmente é na ponta ali, né? O chute no gol, né? Então, é onde às vezes os corretores não conseguem. Então, eu tinha que especializar em negociação para poder fazer os melhores negócios. Então, essa era a minha meta, né? E outra meta era marketing. Por que marketing? Porque eu não queria depender dos outros para gerar cliente para mim. Eu não queria depender dos outros para trazer cliente. Então, eu fui especializar nisso porque eu era uma moeda de valor, né? Então, eu trazia cliente para minha equipe e eu era o centroavante, né? Então, eu tava ali no ataque ali. Na hora que meu corretor não conseguia chutar a bola, eu ia lá e chutava pro gol. Então, eu fui me especializar nessas duas áreas. Fora que, lógico, fui estudar gestão, liderança, treinar pessoas e por aí vai. Então, uma série de fatores de coisas que eu me especializei nesse processo e muito isso baseado nessa consciência que eu tenho de ser melhor a cada dia, né? De buscar o melhor e de ir atrás do meu resultado. Eu coloco minha meta, vou atrás e conquisto. Por isso, o canal chama Instinto Imobiliário. Seja bem-vindo e se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus amigos para a gente poder crescer cada vez mais e mudar e melhorar esse mercado imobiliário. Valeu!